Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para vocês que não nos conhecem, eu sou o Paulo. E eu sou a Camila. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O assunto que nós iremos abordar hoje é um assunto muito interessante sobre guerra espiritual. Isso. Né? Nós demoramos, né, amor, um pouco para gravar esse vídeo, gente, porque quando você fala que você vai gravar sobre o reino espiritual, né, sobre abranger o tema sobre guerra espiritual, Exatamente. você começa a passar por uma guerra para você entender mais a fundo o que ela quer nos ensinar. Bom, gente, nós iremos falar a vocês a respeito de como uma guerra espiritual funciona, como você pode vencer uma guerra espiritual e o que você não deve fazer no meio de uma guerra espiritual. Exatamente, tem muitos aspectos, né? Tem muitas coisas que nós teremos que abordar, teremos que falar, porque assim, falar de guerra espiritual, falar de reino espiritual é uma coisa muito interessante. Enquanto nós estamos aqui na Terra, enquanto nós estamos aqui na vida terrena, nós não entendemos de fato o que significa. É verdade, até você passar por ela. Exatamente. Quando nós estamos aqui, existe um reino espiritual lutando. E nós não conseguimos ver. Né? Então, para que a gente entenda isso, é algo muito significativo. O quanto Satanás luta para acabar com as nossas vidas, o quanto Satanás luta para acabar com o cristão. Porque a pessoa, ela se envolve com a obra de Deus e é justamente esses que ele quer derrubar. Nós temos aqui um versículo para ler a vocês sobre a chamada guerra espiritual. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E o versículo 19 diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então nós trouxemos aqui alguns tópicos para vocês a respeito da guerra espiritual e vamos lá. Então vamos lá, gente. Como saber se estou passando por uma guerra espiritual? Como eu posso saber que estou passando por uma guerra espiritual? A maioria das vezes, quando nós estamos bem espiritualmente, nós sentimos vontade de falar com Deus, vontade de estar na presença de Deus, vontade de querer mais de Deus e sede de Deus. Mas quando nós estamos passando por guerra espiritual, tem dias que nós estaremos bem, tem dias que nós não estaremos. E vem daí a constância. Para nós entendermos de fato se nós estamos passando, é entendermos como está sendo os nossos dias. Será que nossa vida espiritual está da mesma forma que começamos com Deus ou está numa decadência? Quando ela está nessa decadência, significa que a minha vida espiritual não está muito boa e que essa guerra espiritual está me levando a alguma coisa. O que eu posso fazer? É isso que nós iremos discutir. Vamos para os tópicos? Então, gente, agora você vai saber se você está passando por uma guerra espiritual. Nós anotamos aqui coisas que nós já ouvimos, né, de pessoas que estão passando por uma guerra. E quase todo mundo fala a mesma coisa quando está passando por uma guerra espiritual. Quando nós estamos passando por uma guerra espiritual, acontece isso. Damos ouvido à carne e não ao espírito. Temos dificuldade para ler, orar, buscar, jejuar. Vontade constante de alimentar a carne com o pecado. E a mente cogitando em dois pensamentos, entre carne e espírito. Enquanto nós estamos na presença de Deus, ou até mesmo quando nós nos esforçamos para estar na presença de Deus, o nosso pensamento, ao mesmo tempo que está ligado com Deus, ele quer se desligar. A nossa mente, quando nós dobramos o nosso joelho, ela vai para outra dimensão, para uma outra vida. Você está fora dali. Até mesmo nas igrejas, quando os pastores falam que tem muitos dentro da igreja que não estão na igreja, que o seu corpo está dentro da igreja, mas a sua mente está fora. A mente não tem Cristo. É exatamente o que acontece quando você está passando por uma guerra espiritual. Mas tem como vencer essa guerra? Sim, nós iremos falar mais pra frente sobre isso, que tem como sim. Quando nós falamos assim, que quando você está passando pela guerra espiritual, você tem mais vontade de fazer coisas da carne? Você quer ver um exemplo?
o Espírito Santo te chama para orar. Aí você fica sentado, esperando e fala assim, daqui a pouco eu vou. Vamos simular uma coisa aqui. Você tá assistindo uma coisa que você gosta, um programa que você gosta, para poder descansar a mente. E aí começa a vir aquele incômodo dentro de você, para você orar. E aí você fala, não, daqui a pouco eu vou, porque eu oro com mais vontade, porque aí eu oro, eu coloco meu coração, aplico meu coração na oração, e quando você vai orar, você não consegue. Exatamente. Então aí começa aquela guerra que você tem entre a sua carne e o espírito. Por quê? Porque você sente mais vontade de fazer coisas que podem não ser pecado, mas às vezes você quer só ficar ali descansando, entretendo, né, a sua mente na parte do entretenimento. E você se esquece que tem uma vida espiritual para cuidar, para zelar. Exato, aí você não sente vontade de ler, você não sente vontade de orar, ou você tem dificuldade para ler e orar, porque quando você vai orar, você começa a bocejar. Quando você vai ler, não vem nada na sua mente, você começa a se cansar e você tá ali. Uma coisa que eu aprendi, que quando nós estamos em guerra espiritual, nós não podemos orar em espírito ali. Nós temos que orar falando. Porque quando você está em espírito, seu pensamento pode cogitar em dois pensamentos. Gente, isso é muito verdade. A gente não recomenda que... É claro que se você tiver em uma situação que você só pode orar, então se concentre mesmo para orar. Mas nós recomendamos que na oração você fale. Porque a mente, ela cogita em dois pensamentos quando você está passando por uma guerra espiritual. Então você ajoelha para orar, daqui a pouco você pensa no frango que tá no forno. Ou então daqui a pouco você tá dormindo. Você tá dormindo, você começa a bocejar, você começa a ficar dormindo assim. Por quê? Porque é necessário também que às vezes saia, né, de dentro de você. E a nossa mente às vezes tem dificuldade com isso. Exatamente. É uma coisa interessante, né? Quando a gente tá sem fazer nada, sem orar, sem ler a Bíblia, a gente fica bem, a gente chega, toma um café, come, se diverte, mas quando a gente pega pra ter um momento com Deus, os nossos olhos começam a pesar. O nosso olhar começa a ficar mais pesado. Sim, e nossa, gente. A gente começa... Não está da mesma forma, o sono começa a vir, vem várias coisas. Começa a vir o sono que você não estava sentindo. Se você liga a TV, o sono passa. Sabe por que isso acontece? Eu vou explicar para vocês. Enquanto nós estamos no mundo somente servindo e vendo as coisas do mundo e levando com isso na tranquilidade, é normal. Mas quando nós estamos vendo e cuidando de uma coisa espiritual nossa, Satanás, ele aproveita o momento. Exato, aí que entra o pecado. Porque aí, por exemplo, você tá lá assistindo, aí você sente aquele incômodo pra orar, você não vai orar. Daqui a pouco você tá passando e começa a, sei lá, aparece um filme, e esse filme ele não agrada a Deus, ele não agrada os olhos, né? E aí você vai lá, daqui a pouco você tá colocando, você fala, não, é só isso, eu pulo na parte. Não tem nada não. Aí daqui a pouco você já começa a assistir outra coisa. Aí quando você percebe, você tá enfraquecendo e nem sabe. Exatamente. O que eu estou falando sobre a gente estar nessa guerra espiritual contra o reino espiritual é uma coisa muito, muito forte, uma coisa que vai além da nossa imaginação. A gente não vê isso normalmente. A gente não vê espada com espada. É exatamente isso que acontece. Enquanto nós estamos orando, tem anjos guerreando. Enquanto nós estamos ali orando a Deus, pedindo a vontade de Deus, existe uma força tentando nos impedir de fazer isso. Por quê? Porque quando Satanás olha pra gente, ele não vê um ser humano qualquer. Ainda mais aquele que serve a Deus. Exato. Aquele que está fazendo a vontade de Deus, que é filho de Deus. Ele vê justamente quem? Em nós. Jesus, ele vê, gente, alguém que está maior do que nós. Imagina o que mora dentro de nós, é o Espírito Santo, é algo surpreendente, Deus mora em nós. Então, por exemplo, todas as vezes que você vai orar, vai ler, vai buscar se aplicar na palavra, você vai enfraquecendo o inimigo de agir contra a sua vida. Exatamente. É engraçado que quando a gente pega para orar, quando a gente se ajoelha para orar, tem algo surpreendente, né? Vem medo, vem pavor. Em muita gente acontece isso. Mas não é para você ter medo de Satanás. Satanás está com medo de você. Porque enquanto você está orando, você vence muitas batalhas. Porque um crente de joelho,
é mais do que 1000 demônios em pé. Gente, essa frase é do pastor Eliseu e a gente não esquece disso. É uma coisa muito importante. E quando eu ouvi isso, eu trouxe isso para minha mente. Eu falei assim, enquanto eu estiver orando, Deus está guerreando por mim. Exato. E agora, meu amor, você tocou em um ponto importante, porque agora nós vamos falar de como vencer uma guerra espiritual. Então vamos lá, gente, olha só. Sendo constante, se dedicando mais ao Espírito, o Espírito Santo, alimentando-se com palavra. Agora, menos tempo nas redes sociais. A gente realmente está falando algo nosso aqui, porque realmente isso acontece, né? Quando a gente está numa guerra espiritual, é muito difícil. Eu já passei por guerra espiritual, a Camila já passou por guerra espiritual. Guerra espiritual existe. Para vencermos uma guerra espiritual, tem muitas coisas, tem muitos parâmetros que nós devemos usar. Primeiro, uma coisa que eu tenho comigo, eu tenho que dar menos tempo à minha vida carnal e prioridade à minha vida espiritual. Quer dizer que eu vou parar de ver uma coisa que eu gosto, não. Mas a minha prioridade tem que ser a minha vida espiritual. Isso, amor, você falou uma coisa muito interessante. Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Apliquem a mente de vocês no estudo, na ciência humana e na ciência da palavra. Por quê? Porque mente vazia é a oficina do diabo. E quando você está passando por uma guerra espiritual, a sua mente começa a vir um monte de coisa que não é para você fazer. Você acha normal, você sempre vai achar que Deus... não, eu vou fazer isso aqui, mas depois Deus vai me perdoar. Tá praticando uma iniquidade na sua mente. Uma coisa muito importante, uma coisa que eu recomendo. Você tira um tempo para Deus durante seu dia. Não deixe que a sua carne fale mais alto na hora de você fazer aquilo que é para Deus. Porque às vezes a gente está com uma vontade de assistir um filme, uma vontade de ficar com a nossa família no sofá brincando, mas aquele momento é para Deus. Quando a gente vai falar dos 10% a qual Deus ele pede, eu não acredito que seja somente na área do dinheiro, do financeiro. Deus ele não pediu o nosso dia inteiro. É verdade. Ele quer que a gente seja constante. Ele quer que a gente entenda que existia um Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim. Que existia um Cristo que quer que eu me dedique a Ele, porque esse Cristo foi que me tirou do lodo, que me colocou e me trouxe de volta à vida. Glória a Deus. Gente, isso é verdade. Então, constância é algo que a pessoa precisa ter. Então, por exemplo, mas eu não tô com vontade de orar, eu não tô com vontade de jejuar, eu não tô com vontade de ler a Bíblia. Gente, jejum nessas horas ajuda muito. Ajuda porque te dá força espiritual. E uma coisa... Gente, é disciplina. Gente, a sua carne nunca vai sentir vontade de orar, de ler, de buscar, de fazer tudo que é pra Deus. Porque a sua carne é inclinada ao pecado, inclinada ao mal, inclinada a coisas que só vão divertir ela. Exatamente. Uma coisa que eu tava pensando, sabe essa vontade de orar? Ela não vem da carne. Ela vem do Espírito. O Espírito que está em nós, que compactua com o Espírito Santo que está em nós, ele ressuscitou quando Cristo morreu. Na verdade, o nosso espírito está pronto. Quando nós falamos que o espírito está pronto e a nossa carne, não significa que o meu espírito, que é o que vem do celestial, que é o que vem do espírito. O espírito sempre esteve pronto, né? O nosso espírito está pronto para qualquer guerra espiritual. Nosso espírito está pronto. Mas a carne que nós temos, como Paulo vai falar, o nervo que está aqui, os ossos, as minhas medulas, começa a me tirar daquilo que é da vocação de Deus. E, gente, ele falando isso, me lembra do versículo que está aqui, é o versículo 22 e 23, que fala assim: porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Tudo isso te inclina para o pecado, porque nós temos a natureza adâmica. Sim, nós estamos pendentes ao pecado. Mas como nós vencemos esse pecado? O que nós podemos fazer? Mas, Paulo, pelo amor de Deus, eu estou numa vida que eu não consigo sair disso. Mas você não consegue sair porque você não tentou ainda. Porque eu tenho certeza que no momento que você pedir a ajuda de Deus
Deus te ajuda. A Bíblia diz para você clamar a Deus. A Bíblia fala, clama-me e responder-te. Quando eu falo para vocês que no meio disso você tem que falar, você tem que clamar, você tem que gritar, é exatamente isso. Mas tem hora que você fala, Senhor, me socorre. Eu quero sair disso. Tem horas que você precisa clamar. Tem horas porque assim, você pode até aplicar o seu coração na oração em espírito. Isso pode acontecer porque às vezes a pessoa está passando por um período que não consegue clamar, mas as suas lágrimas, o seu pensamento totalmente voltado para Jesus, você não deixando nada entrar, mas falar, Jesus, sonda minha mente, sonda o meu coração. Limpa o que está em mim que não te agrada. Aquilo que faz parte de mim, que eu estou fazendo, o que está errado, me ajude a limpar. O Espírito começa a sobressair, seu Espírito começa a fortalecer. Porque tudo aquilo que vem da carne é para enfraquecimento do Espírito. Porque a carne, ela sobressai sobre o Espírito e você começa a sair da cruz. Porque, gente, quando aquele versículo fala, já estou crucificado com Cristo. E não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele fala da morte do homem, né, interior. Então, assim, gente, é uma coisa que vocês precisam entender. Nós crucificados com Cristo, a nossa carne está na cruz. Significa que nós não temos controle sobre a nossa vida. Significa que nós não temos controle sobre as nossas vontades. Mas o Espírito Santo que está com o nosso Espírito, ele que guia os nossos passos. É uma coisa muito interessante de se falar, porque tem hora que a gente tá assim, eu falo, mas eu queria fazer isso. Mas Deus fala, não faça. Ah, mas eu queria. Não faça. Aí você faz. O que acontece? Você quebra a cara. Você acaba se arrependendo por quê? Porque querendo ou não, algo ruim vai vir sobre você. Gente, tudo tem consequência. Porque você deu liberdade. Liberdade pra quê? Porque para o que é imundo vir e sugar o que é bom. Gente, se for pra dar liberdade pro Espírito Santo, que você não vai se arrepender, não. Satanás, quando você está passando por uma guerra espiritual, começa a vir a fraqueza, isso é totalmente normal, mas ele vai semeando para poder colher. E o diabo, ele faz assim, ele te dá para comer o que é agradável ao seu paladar e quando chega no seu ventre tem um gosto super amargo. Entenda uma coisa, o que vai subir vai ser o seu espírito. Então cuide do teu espírito, porque isso que vai para Deus, Deus vai requerer de você. O que Deus não vai requerer é o que é terreno. E uma coisa, porque nós recomendamos que quando você está passando por uma guerra espiritual, você passe menos tempo nas redes sociais. Nós vamos explicar o porquê. Porque o Instagram, você fica lá, aí você fica vendo story de um, de outro, e você não vê nada que te edifique. Gente, aí você fica lá o tempo todo, você não ora, você não lê. É disciplina. Você tem que disciplinar a sua carne, porque você nunca vai sentir vontade. Aí você só vai ficar lá e você vai se sentir bem. Aí você vai pensar assim, não, Deus tá aqui comigo, não, Deus não tá bravo, Deus não tá isso, Deus não tá aquilo. E aí você fica naquilo, entendeu? Então, meu povo, o que eu quero trazer para vocês é isso. O seu espírito está pronto, a sua carne não tá. O seu espírito, ele é sedento de Deus. Então fortaleça ele com oração, com comunhão. Uma coisa que tira muito a gente da comunhão com o Espírito é briga. Evita discutir com seus parentes, evita discutir com seu irmão ou com sua irmã. Evita murmurar. Gente, nem que seja se arrastando, você vai vencer essa guerra espiritual. Porque maior é o que está com você do que o que está no mundo. Do que o que está no mundo, do que Satanás. E é isso, meu povo. Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puderem e quiserem. Deus, ele fará grandes obras através da sua vida, através desse vídeo. Pensa comigo, se uma pessoa está precisando de uma palavra e você tem uma palavra para mostrar para alguém, mostre, porque pode edificar a vida delas. Você pode estar edificando vidas. E, gente, uma coisa que nós queremos falar para vocês é, seja constante. Exatamente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. Compartilhe. Nos siga a gente nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram. Gente, é fácil. Rumo à Cidade Santa, você vai achar o nosso Instagram. E vai estar no link também aqui embaixo. Exatamente. Na descrição. Na descrição do vídeo você vai achar também. Deus abençoe vocês. Beijo, gente. Forte Paz do abraço. Senhor.